Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é 29 de outubro. Nós estamos, portanto, a poucos dias da realização do segundo turno das eleições, quando o povo brasileiro escolheu Dilma Rousseff, reelegeu Dilma para mais 4 anos de mandato. Esse assunto nós, obrigatoriamente, temos que refletir, temos que entender o que aconteceu e também procurar prospectar, digamos assim, perspectivas, né? O que vai acontecer daqui para frente. E nós, evidentemente, que do Câmara Aberta Sindical, não vamos entrar na mesma linha de análise, digamos, dos jornalões, porque aqui tem sempre um viés que é mais sindicaleiro, mais do ponto de vista do trabalho. Mas não sou eu quem vai falar sobre isso, não. Quem vai falar é quem entende do assunto. Portanto, chamamos hoje para o Câmara Aberta Sindical o João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, membro do corpo técnico de APE e pessoa que é muito conhecida do sindicalismo brasileiro. João Guilherme, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Câmara Aberta Sindical e já vou fazer a pergunta. O que aconteceu no Brasil dia 26 de outubro? Foi uma eleição presidencial ou foi mais do que isso? Olha, boa noite. O que aconteceu dia 26 é uma coisa magnífica que nós brasileiros deveríamos nos orgulhar. Porque foi uma data onde culminou todo um processo de disputa democrática com a multidão da população brasileira participando na urna, indo votar, uma quantidade de pessoas que supera muitos países do mundo. Essas eleições que tinham acontecido em primeiro turno e que foram a segundo turno, não se registrou nelas nenhum incidente grave. Tá, interessante. Todos os pequenos incidentes relacionados pelas forças de segurança ou pelo Tribunal Superior Eleitoral são incidentes de fundo de quintal. Tá. São incidentes... A rigor, não houve uma única morte. Tá. Não houve um único assassinato político. Não houve um único distúrbio em termos do processo eleitoral. Correto. Isso deve nos encher, a nós brasileiros, de orgulho, conjugado com uma outra coisa. Além do show democrático, do comparecimento de 142 milhões de pessoas, ou disponibilidade de votar, comparecimento de muito mais que 100 milhões de pessoas para votar, nós temos de registrar também, e é uma contribuição técnica, tecnológica, engenheiral do Brasil, diga-se de passagem, um dos poucos países do mundo que tem justiça eleitoral independente, é a urna eletrônica, o sistema em torno da urna eletrônica. É uma coisa impressionante que nós brasileiros ficamos sabendo no domingo à noite, com confiança, os resultados da nossa eleição geral, muito antes que a eleição no Uruguai. E aqui um país continental. País continental, com regiões as mais diversificadas, com 3 fusos horários. E nós tivemos condição de casar, no dia 26, o empenho democrático do povo brasileiro e de seus partidos, que apostam na democracia, portanto, nas eleições com regularidade, campanha, tendo aqui ou ali baixo nível, mas campanha, e, ao mesmo tempo, um suporte jurídico e tecnológico que garantiu a lisura. É uma coisa impressionante, Franzin, que antes mesmo da declaração formal dos resultados, o candidato derrotado tenha ligado para Dilma parabenizando. Portanto, ele confia no sistema de coleta de votos e de apuração. Interessante. Então, eu quero registrar, a primeira impressão que eu tenho é a impressão da magnitude positiva do processo eleitoral. Correto. Vamos ver, por exemplo, abstenções. Tá. É óbvio que há um padrão histórico de abstenções, mas provavelmente, mais do que nunca, esse segundo turno demonstrou
que deve estar havendo algum defeito de cadastro. Tá. Aliás, o Estadão registrou isso Deve ontem. estar havendo algum problema que eu não sei identificar, mas que precisa ser corrigido. Sim. Quanto à questão de nulos e brancos, há uma coisa que é surpreendente. Do primeiro para o segundo turno, nulos e brancos caiu quase a metade. Tá. O que leva a entender que há ainda uma dificuldade no manuseio da máquina. Certo. Levando em conta que no primeiro turno eram 5 opções, se não me engano. Sim. E no segundo turno era praticamente, aqui em São Paulo, uma só. E em outros estados, 2 apenas. Então, mesmo levando em conta esses pequenos acertos, correções, como, por exemplo, biométrica, houve problemas no primeiro turno que foram praticamente inexistentes no segundo. Correto. Eu saúdo no dia 26 esse casamento feliz entre empenho democrático e participação democrática e suporte jurídico e tecnológico para garantir isso. A ponto do candidato derrotado manifestar sua credibilidade no sistema antes da proclamação Antes da oficial, proclamação, porque reconhecer o resultado. milhões de brasileiros estavam vendo as televisões acompanhando aquela hora, 20 horas e alguma coisa. Sim. Quando o primeiro boletim apareceu, Sim. todo mundo percebeu que já tinha um resultado. Tá. E não houve nenhuma voz que se erguesse contra a lisura do pleito. E eu digo lisura em termos da disputa Certo. e lisura em termos da apuração do resultado. Correto. Isso, para mim, eu acho que é uma coisa de extrema valia, porque, no fundo, além de valorizar a democracia brasileira, valoriza o povo brasileiro. Perfeito. João Guilherme, a eleição, evidentemente, é um processo complexo, né? Grande, né? E eu queria observar alguns fatos que não são fatos centrais, né? Decisivos, mas que acho que devam ser considerados. No primeiro turno, eu observei pouca militância. No segundo turno, me pareceu, sobretudo na área do PT, muita militância engajada. E também um fato relativamente novo no engajamento e no debate político, que é a questão da rede, da internet. Você também, como é que você avalia essa entrada, digamos, dos PT simpatizantes no segundo turno? Se você considera que isso teve peso e também no caso das redes sociais, se isso tem alguma influência positiva ou não? Olha, eu acho que tem, ambas têm. Porém, nós temos de ver isso com muita preocupação. Por exemplo, a denúncia do suicídio, do assassinato do doleiro Youssef, ela percorreu e tornou histérica as redes sociais. Certo. Isso é um suposto desserviço. envenenamento. Isso é um desserviço. Certo. Então, você pode ter a rede social como um porta-voz das diversidades das mobilizações, mas você pode também ter a rede social como um veículo de envenenamento, de dispersão. Quanto às militâncias, levando em conta a característica dessa campanha, que no segundo turno afunila em 2 candidatos, com propostas diferentes, com campos definidos de alianças e apoios, era natural que houvesse um ressurgimento de militância. Torcida, vamos dizer assim. Sim. E isso houve, Franzinho, e para sermos justos, houve no PT e houve também no PSDB. Sim. Houve, em alguns lugares, havia preparativos para a comemoração da vitória do Aécio, que eram magníficas, ou seja, que depois viraram água de bacalhau. Sim. Então, eu valorizo isso. Agora, eu quero chamar a atenção que, no fundamental, a nossa campanha eleitoral ainda é uma campanha do horário gratuito de televisão ou uma campanha de financiamento privado de campanha. Isso é bom ou ruim? Não, eu acho que o financiamento privado é ruim e eu claramente defendo uma alternativa de financiamento público com rigor no controle e acho que essa questão da campanha eleitoral gratuita, ela não só tem que ser mantida, como ela tem que ser fortalecida. Porque
por mais histriônico, por mais mercadológico que seja o procedimento, é uma espécie de capinada no jardim democrático. Tá. Porque as pessoas, às vezes, ridicularizam a campanha da televisão e do rádio, a campanha gratuita, mas elas não percebem que ali a democracia está se exercendo. Certo. Com candidatos que me desagradam, com candidatos Sim. que me são antipáticos, Sim. mas com candidatos que refletem a diversidade, a cultura, o regionalismo, as idiosincrasias, minorias, etc., do povo brasileiro. João Guilherme, nós tivemos vários debates. Nós estamos falando aqui numa emissora de TV, evidentemente que não participou dos debates, porque não é do nosso porte, né? E também da natureza aqui da entidade que ela é comunitária, é entrar nesse tipo, digamos, de desafio, né? Mas nós tivemos, então, debate na Rede Bandeirantes, Record, SBT e Globo. E uma impressão que eu tenho, queria te ouvir, é que as emissoras, ali os seus porta-vozes, muito angustiados para debater tudo naquele momento que eles não debateram durante 4 anos. Não é uma contradição, não te parece, que os debates, eles querem fazer tudo na véspera da eleição que não fizeram durante o mandato inteiro? Claro, isso faz parte de algum tipo de opção que os grupos de comunicação no Brasil adotaram, que aqui para nós, dizendo abertamente, é uma opção despolitizante. Certo. Quer dizer, o espaço de debate público, de programação político-cultural é restrito. Sim. Então, quando o clima eleitoral se exerce, vira uma espécie de ritual o debate. Tá. E ele é ritualizado. Não deixa de ter efeito, mas tem essa ideia de ritual para cumprir algum papel que realmente não foi cumprido ao longo do tempo. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, nós estamos aqui hoje no Câmara Aberta Sindical, procurando fazer uma reflexão acerca do processo eleitoral terminado no Brasil, no segundo turno, no dia 26. João Guilherme, quando acontece um fato dessa monta, né, dessa proporção que você citou, tantos milhões de eleitores engajados, 27 estados, dimensão continental, engajamento de agentes políticos, cidadãos, partidos, tribunal, Estado, né, a Justiça Eleitoral, mídia, etc. Eu estou dizendo tudo isso para voltar aqui num tema nosso. Houve toda essa movimentação grande, né, esse envolvimento de muitos agentes e destacamentos e segmentos da sociedade. Eu queria te ouvir a respeito. Como é que foi a postura do movimento sindical nesse processo que ele é complicado? Ô Franzinho, antes de falar sobre a postura do movimento, eu quero expressar uma indignação que eu tenho com a tentativa de descrever o resultado das eleições como um resultado que divide o Brasil. Perfeito. E eu quero manifestar a minha indignação porque não só isso é uma coisa errada, como é uma coisa pervertida. Perfeito. Não se trata de desmentir a divisão política eleitoral. Por quê? Tratando-se de segundo turno, com 2 candidatos, numa situação de quase empate, é óbvio que haveria, como teve que haver, uma divisão política no país. Tá. Eu voto numa ou voto noutro. Correto. Agora, procurar a base de uma metodologia estatística falseada. Demonstrar que o Brasil dividiu-se nas eleições, e quando eu digo dividir-se, quer dizer dividir-se territorial, regional e depreciativamente. Tá. Isso é um erro. Tá. Tanto que esse erro, o erro da retratar o Brasil dividido, ele foi, em termos de mídia social, mas também em termos de acolhimento na imprensa, rapidamente desmoralizado. Tá. Houve um companheiro que eu digo um profissional, certo, chamado Tomás Conte, que fez a coisa que é o ovo de Colombo. Ao invés dele fazer o mapa do Brasil em azul e vermelho, criando uma situação de ladrilhamento,
Ele criou a gradação do vermelho, do magenta ao azul, ou seja, das cores, e ele procurou pigmentar o Brasil em função das relativas proporções que um ou outro candidato tiveram. Quando você olha os dois mapas, o mapa do quadrilhamento mostra um Brasil dividido. Tá. O mapa dele mostra um Brasil completamente entremeado. Entendi. Quer dizer, além desse argumento... há uma sobreposição, na verdade, né? A coexistência. Não é uma separação, não é uma divisão. Sim. E aí vem elementos de número que comprovam isso. Sim. Quer dizer, a candidata Dilma, a presidente Dilma, ela não teve em nenhuma das 5 regiões menos de 40% dos votos. Óbvio que teve em algumas mais de 70%. Sim, sim. E uma coisa mais espetacular, a votação da presidente Dilma no Sudeste foi um pouco inferior apenas à sua votação no Nordeste. Então, essa ideia que a Dilma ganhou no Nordeste e perdeu no Sudeste, não em termos de proporções, mas em termos de quantidade, ela teve tanto voto no Sudeste quanto teve no Nordeste, 20 milhões. A rigor, 20 milhões alguma coisa no Nordeste e 19 muita coisa no Sudeste. Perfeito. Eu queria, na verdade, eu ia colocar esse assunto da tese, da divisão, mas acabei aqui entrando na área sindical. Nós vamos voltar a falar dessa tese e da participação do movimento sindical também. Que agora nós temos Na Linha e eu quero falar com o presidente do STAP de Guarulhos, o Pedro. Chama Na Linha, por favor. Pedro Zanotti Filho, aqui quem fala é João Franzin, você preside o Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Eu tenho aqui escrito que no dia 2, que é o dia de finados, os trabalhadores no cemitério de Guarulhos, que são 6 cemitérios, farão um protesto para reivindicar pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade e também melhores condições de trabalho. Jogo rápido, Pedro, o que vai acontecer dia 2 em Guarulhos? Ô, João, primeiramente, boa noite a todos da mesa, estou acompanhando o programa. Bem, João, nós temos uma discussão com a Prefeitura de Guarulhos sobre a questão da remuneração dos trabalhadores do cemitério. O sindicato entende que é um serviço penoso, acaba os trabalhadores se envolvendo e tudo, emocionalmente, e nós temos algumas cidades que ela paga uma espécie de um adicional, você tem que ser criada por lei municipal. Correto. Inclusive sobre a insalubridade também, que nós entendemos, a ANR, ela deixa muito aberta na questão do percentual. Então nós temos exemplos de muitas cidades que pagam 40%, e aqui em Guarulhos só paga 20%. Então nós temos essa luta já há mais de ano, como eu disse, né? Esses trabalhadores realmente é um serviço pesado. Nós tínhamos questão de Bobcat, que quebrou. Então, assim, Guarulhos hoje tem 1.200.000 habitantes. Correto. Então, não é uma cidade pequena. Então, a gente imagina o volume de questão de exumação, e próprio velório mesmo. Então, no dia 2, os trabalhadores vão estar trabalhando com a camisa de protesto, até para mostrar para a população, porque às vezes as pessoas não se preocupam muito, não é que não se preocupam, não tem essa noção do que é o trabalho no cemitério, entendeu? Perfeito. É um lugar que todo mundo vai para lá, mas as pessoas, os munícipes não têm a ideia. E hoje em Guarulhos realmente a remuneração é muito pouca. Perfeito. Agora, Pedro, faça o protesto no dia 2, os trabalhadores evidentemente vão trabalhar normalmente, não haverá boicote, e na prefeitura você já tem alguma agenda de negociação? Então, realmente não vai, até porque os servidores têm essa consciência, principalmente no dia 2, né, que é onde os munícipes estão indo, né, fazer homenagem para os entes que já se foram e tal, e a intenção não seria essa, jamais prejudicar, né, esse momento. Mas amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar conversando com o secretário de administração sobre essa situação, para a gente estar marcando para avançar nas discussões sobre a pauta deles, né? Perfeito. Pedro, então, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Na Linha Jogo Rápido. Após o dia 2, a gente volta a se falar para ver de que modo podemos repercutir e se podemos ajudar os trabalhadores desse segmento. Muito obrigado, boa sorte na manifestação dos trabalhadores dos cemitérios de Guarulhos que buscam aumento no adicional de periculosidade de 20% para 40% e melhoria nas condições de trabalho. Forte abraço.
Obrigado, João. Estou com Deus. Muito obrigado a todos do Câmara Aberta. João Guilherme Wagner Neto, deixa eu voltar aqui ao nosso assunto, nosso tema central, que foram as eleições no processo eleitoral brasileiro, especialmente agora o resultado do segundo turno. Você, de certa forma, já contemplou aqui a minha indagação a respeito dessa tese de que o Brasil estaria dividido. Há um preceito na democracia que diz o seguinte: cada homem, um homem, um voto. Não importa se esse homem mora no Oiapoque, se mora no Chuí. Não importa se é branco ou se é preto. Não importa se é judeu ou se ele é muçulmano. De modo que eu quero crer que naquilo que é a expressão essencial da democracia, um homem, um voto, não cabe nenhuma dúvida, nenhuma discussão. Não, a discussão da divisão do Brasil, felizmente, ela se arrefeceu como o esquentamento de uma torcida derrotada na segunda-feira de tarde. Tá. Derrota no domingo, segunda-feira está a cabeça quente, segunda-feira à noite ou terça de manhã já esfria a cabeça. Segue a vida. Felizmente. Tá. Agora, o movimento sindical, ele deu no processo eleitoral uma contraprova a anteriori e dá uma contraprova a posteriori de como a teoria da divisão é errada. Porque o que aconteceu com o movimento sindical? Tá. Embora vários setores e destacamentos apoiassem candidaturas diferentes, o movimento pôde, ao longo de toda a disputa eleitoral, afirmar a sua pauta unitária. Tá. Afirmou a sua pauta unitária. Você acha que isso não se perdeu no processo eleitoral? Não só não se perdeu, como foi extremamente valioso. Tá. Eu chego a te dizer que a captura pela candidatura Dilma de elementos centrais da pauta trabalhista foi essencial para a vitória dela. Tá. Então, durante a campanha, o movimento sindical, embora dividido eleitoralmente, o que é natural, porém unido em termos da pauta, ele apresentou e inseriu nas várias campanhas, eu digo várias porque teve a do Eduardo Campos, depois teve a da Marina, a do Aécio e a da Dilma. Sim, sim. Inseriu os temas da pauta. Aí a pergunta vem: se eu adoto a teoria de um Brasil dividido, Sim. como eu vou desenvolver a luta unitária pelas reivindicações que eu consegui colocar em todas as pautas? Sim, sim. Se eu adoto a teoria do Brasil dividido, eu não posso afirmar que a pauta unitária dos trabalhadores, que permeou todas as campanhas, portanto, a vitoriosa e a derrotada, ela merece ser executada com o apoio da vitoriosa e do derrotado. Correto. A teoria da divisão, ela me impede de ter um procedimento correto. Vamos discutir fator previdenciário. Seja o Aécio, seja a Dilma, se comprometeram a pelo menos abrir discussão do tema. Tá. A Dilma chega a formular uma mesa tripartite para discutir o tema. O Aécio afirmou a necessidade de discutir o tema. A Marina, lembrem-se, falava em revisitar o tema, Certo. mas o sentido de rediscutir. Ora, se houver a divisão, tudo aquilo que a gente amealhou em termos de pauta unitária vai para a vala comum da divisão. Certo. Agora, como não há como não há divisão e como a teoria da divisão é errada, nós temos a expectativa de, ao colocar, por exemplo, a discussão do fator previdenciário, seja a situação, seja a oposição, convirjam em nos ajudar a descobrir uma alternativa. Perfeito. João Guilherme, eu sei que a CUT, aliás, a Força Sindical já fez a chamada Operativa Nacional e a UGT também, né? Esses assuntos geralmente são mais restritos lá à direção, ali se faz o debate, cada um coloca seu ponto de vista, se discute como caminhar daqui para frente. Mas nós que trabalhamos no movimento sindical não captamos nenhum sentimento assim revanchista, de ressentimento do sindicalismo e nem, digamos assim, de quem ganhou cobrar espólio de guerra. Como é que você avaliou a primeira discussão na Força e na UGT? Você acha que elas foram construtivas? Foram as reuniões que têm acontecido,
elas têm acontecido no âmbito da CUT, da Força, da UGT, da CTB. Certo. Elas apontam por uma questão de muito bom senso, que é o reagrupamento do pelotão. Tá. O pelotão tinha a sua bandeira unitária, que era a sua pauta. Porém, ele se dividiu nas lutas político-partidárias, nas lutas eleitorais. Passada a eleição, poderia haver, se a tese da divisão fosse correta, um acirramento e a provocação de uma divisão que não aconteceu nem durante a campanha. Tá. Como a tese da divisão é errada e não se sustenta, o que aconteceu com muita naturalidade foi o movimento sindical se reagrupar como um pelotão em torno das suas bandeiras unitárias. Quais são as grandes preocupações hoje? Aquelas categorias que ainda têm database a vencer, Sim. elas estão preocupadas e agindo para fortalecer as campanhas de negociação, que reivindicam ganhos reais e outros benefícios, levando em conta que a nossa economia, apesar de dificuldades, ela tem sustentado o emprego e o ganho real de salário. Sim. Além disso, a gente já se prepara, o conjunto do movimento já se prepara para as disputas unidas em torno dos temas da pauta trabalhista, que vão ter que ser enfrentados no âmbito do Poder Executivo, mas, sobretudo, no âmbito do Poder Legislativo, na Câmara e no Senado. Correto. Agora, essas reuniões de avaliação que ocorrem nas entidades, especificamente CUT, o Nova Central, o CTB, Força, o GT, etc. Você acredita que um próximo passo será serão reuniões mais amplas entre as centrais, ou isso não está... Eu não sei como o desenho que a Certo. coisa vai tomar, porque o movimento é muito praticista. Tá. Por exemplo, se estivéssemos em condições de discutir ainda esse ano, por exemplo, a aprovação da política do salário mínimo, evidente que o movimento ia se agrupar e ia produzir reuniões imediatas, etc. Tá. Hoje, há um tema, Franzin, em que o movimento demonstrará a sua maturidade E que tema que é? e a sua habilidade, que é o tema do Ministério do Trabalho. Tá. No seguinte sentido, quando o Carlos Lupe tomou posse no Ministério, o então ministro, que era o Luiz Marinho, fez um discurso meticuloso e longo, fazendo um balanço do Ministério do Trabalho que ele entregaria para a gestão do Lupe. Correto. Esse balanço lido hoje é o mapa da mina da decadência do Ministério do Trabalho. Tá. Ele pontua como o Ministério do Trabalho, que foi considerado pela Revolução de 30 e pela história do Brasil um ministério protagonista, ele foi perdendo substância. Tá. O Ministério do Trabalho se enfraqueceu, não só em termos das grandes discussões econômicas, mas em termos, por exemplo, de fiscalização de pessoal, de capacidade técnica de intervenção nas discussões. E virou um catabagulho Sim. das cartas sindicais, do reconhecimento. É um catabagulho, uma confusão. Bem, o movimento sindical, ele tem que fazer uma autocrítica de ter deixado isso acontecer e coexistido com essa situação. Sim, sim. E o primeiro passo autocrítico do movimento, dentro dessa lógica, não de divisão, mas na lógica da plataforma unitária do movimento, é rapidamente, em conjunto, afirmar alguns pontos que, a juízo do movimento, signifiquem a recuperação do protagonismo do movimento. Eu quero voltar a falar sobre o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, quando começou lá atrás no Getúlio, era o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, se não me engano. Depois virou Ministério do Trabalho, foi Ministério do Trabalho e Previdência, hoje é Ministério do Trabalho e Emprego. Nós aqui já debatemos, aqui nesta bancada estiveram presentes o ministro Magri, o ministro Barelli e o ministro Almir Afonso, que ministro de épocas diferentes, governo diferente, ideologicamente diferente, mas muito convergentes na análise de que o Ministério está sucateado
perdeu força, perdeu protagonismo e que é preciso fazer um esforço de recomposição do Ministério e recolocação no seu patamar histórico. O João Guilherme bem levantou o assunto, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero falar muito sobre a questão do Ministério do Trabalho, qual é o seu papel no segundo governo Dilma Rousseff, ok? Voltamos já já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota da FEComerciários participou no último dia 20 de outubro de um almoço em São Paulo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, com o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, e com o presidente da UGT, Ricardo Patá. Foi realizada dias 21 e 22 de outubro as eleições da nova diretoria dos 5 comerciários de Botucatu. O pleito teve apoio de dirigentes comerciários de Avaré e São José do Rio Preto, da construção civil e dos metalúrgicos de Botucatu. O presidente Carlos Negrisoli foi reeleito com 99,3% dos votos válidos. Dias 22 e 23 de outubro, tivemos eleições também nos 5 comerciários de Bragança Paulista. O presidente João Pérez Fuentes foi reeleito com 98% dos votos válidos. O pleito contou com o apoio de dirigentes comerciários de Mogi das Cruzes, Araras, Limeira, Itu, Jundiaí, Mogi Guaçu, São José dos Campos e Simpra Farma de Americana. Os 2 últimos concursos Miss Comerciária 2014 em sua fase regional aconteceram em Ubatuba dia 24 de outubro, onde a mais votada foi Rosângela Lamin. Representou a FEComerciários Oscar Gonçalves, vice-presidente da entidade. E no domingo, 26 de outubro, o último concurso foi realizado na cidade de Jacareí. A escolhida pelos jurados foi a Lina Silva. Representou a FEComerciários o diretor tesoureiro Jair Mafra. Acordo entre a FEComerciários e o Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, firmou reajuste salarial de 8,5% para os pisos e de 8% para os demais salários, com data base dia 1º de setembro. As cláusulas sociais foram mantidas. A Convenção Coletiva de Trabalho 2014-2015 foi assinada na tarde de 23 de outubro, na sede da FEComerciários, e contou com a presença do presidente Luiz Carlos Mota e do presidente do Sincovaga, Álvaro Furtado, acompanhados de assessores. Na manhã desta segunda-feira, 27 de outubro, o presidente Mota da FEComerciários recebeu a visita do presidente dos 5 comerciários de Franca, Reginaldo Galvani. O principal assunto da reunião foi a reforma do imóvel adquirido pela Federação em 2013 para a instalação da nova sede do sindicato. Participaram da reunião, além de Mota e Galvani, o diretor tesoureiro Jair Mafra, o tesoureiro do Sindicato de Franca, Antônio Carlos Bruneto, e o advogado Dr. Luiz Gustavo Galvani. Dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e da Uni Global se uniram na sede da Contrato para discutir sobre a legalização dos bingos e cassinos no Brasil. A Uni tem sido uma companheira de muitos anos nossa na questão da regulamentação dos jogos no Brasil. E agora abre-se outras campanhas. Nós discutimos também a questão das lutas do UFC. São pessoas que saem do Brasil, que vai lutar nos Estados Unidos, e quando chegam lá nada menos do que trabalho escravo. É uma denúncia muito forte que nos trouxemos. Nós vamos levar isso ao Ministério Público, ao Presidente da República, ao Ministério do Trabalho, para ver como é que nós vamos trabalhar com essa grande denúncia que está nos trazendo.
Nós estamos organizados no Brasil inteiro, entendeu? E temos aí com mais de 1.100 sindicatos no Brasil. E em São Paulo nós temos por volta de entre 190 e 205 sindicatos filiados, entendeu? Estamos caminhando, estamos bem, temos feito encontros e palestras de formação e movimentos e estamos enganjados na agenda geral das centrais sindicais. Mas a nova central está muito bem estruturada no Brasil e no estado de São Paulo e pretendemos avançar. Aliás, é bom já está dizendo aqui aos telespectadores que em breve estaremos convidando todos os senhores para participar da inauguração da sede própria de São Paulo, da nova central. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. João Guilherme Wagner Neto, consultor sindical, pessoa que conhece profundamente o sindicalismo brasileiro, também o sindicalismo internacional. Hoje falando mais do processo eleitoral no Brasil, do segundo turno, dos reflexos disso na vida do povo brasileiro e também de como é que o movimento sindical se posicionou no processo e como se posicionará doravante, porque existe a pauta trabalhista unificada e a vida segue, tem que tocar em diante com Pedro ou com Paulo na presidência da República. João Guilherme, antes de retomar aqui o tema importante do Ministério do Trabalho, quero mostrar o jornal do Engenheiro. Luta por salário e reconhecimento. E aqui tem uma faixa, mexer nos meus direitos, nem que a vaca tussa, tem a faixa aqui no auditório, acumulando, diz aqui o texto, acumulando perdas de quase 50% e sem um plano de carreira que valorize seu trabalho pela cidade de São Paulo, engenheiros e arquitetos retomam mobilização e buscam negociação com a prefeitura da capital. Ao encarte das campanhas salariais, não mostrarei hoje, e quero dizer que na produção do programa aqui do Câmara Aberta já estamos em contato com os sindicatos arquitetos para que eles venham aqui falar da sua organização, falar também dos seus pleitos. Há outros materiais que eu vou mostrar, não mostrarei todos evidentemente, mas este aqui, este catatal, é uma publicação da CNTC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, que diz: Manifesto da CNTC aos futuros governantes por um Brasil mais justo para todos os trabalhadores. Vou ler e comentar lá na agência sindical. Temos, por fim, o Linha Direta, que é uma revista do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no estado de São Paulo. Manchete: Sintetel e UGT, juntos e mais fortes. João Guilherme Wagner Neto. O Nildo Nogueira, nosso habitué aqui no programa, comenta: hoje saiu o depoimento de Lula nos jornais, dizendo que ele vai interferir e participar mais no governo Dilma. É correto esse pronunciamento do Lula? Quem irá, na realidade, governar o país? A Dilma ou o Lula? Tem procedência? Tem. Se a gente der o desconto da intriga midiática, que é forte, nós temos de dar a mão à palmatória e reconhecer o seguinte: depois do dia 26, e baseado no seu comportamento durante a campanha, quem manda na fazenda, quem manda no curral, é a presidente Dilma. Ela conquistou, com a vitória que conquistou dia 26, o direito de ser chamada a verdadeira presidente. Portanto, eu considero essa posição jornalística a respeito da posição do Lula uma tentativa de intriga. Certo. Porque, se não for intriga, quem está errado na análise é o ex-presidente Lula, que acerta muito, mas às vezes pode também e erra. Então, eu respondo assim: cuidado, porque é intriga. Não sendo intriga, está errado. Quem manda no segundo mandato, e isso foi demonstrado durante a campanha, é a presidente Dilma. Perfeito. O Jaime do Jair Monflioli considera: como cidadão brasileiro, eu espero que esta canseira que a Dilma teve para se reeleger sirva de lição para o PT e que ela faça um governo mais transparente, dialogando com todas as classes sociais e principalmente dialogando com o nosso Congresso Nacional. A propósito, diz o Jaime do Monflioli,
eu sou contra o terceiro turno. Os resultados das urnas precisam ser respeitados. Não, tudo certo. E Jaime, eu tenho um raciocínio, eu vou compartilhar com você. Toda vez que um embate eleitoral produz um resultado quase empate, com uma diferença pequena, acontecem dois fenômenos assimétricos. O vitorioso, ele tem que discutir por que quase perdeu. E o derrotado discute o que faltou para ganhar. Se a lógica é essa, eu me preocupando com a discussão do vitorioso, eu recomendo, como você recomenda, uma discussão do porquê quase perdeu. E por que quase perdeu? Porque perdeu conexão com a base sindical, perdeu conexão com a classe C, perdeu conexão com a montanha de voto de São Paulo, perdeu conexão com a realização efetiva de programas públicos e sociais em todas as dimensões. Então, levando isso em conta, é preciso uma análise correta do resultado eleitoral, mas, sobretudo, o empenho de executar mais e melhor o que a população quer, até mesmo para disputar aquele trabalhador que, eventualmente, não votou na presidente Dilma. Ele tem que ser trazido pela realização, ele tem que ser trazido para o apoio. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, eu quero falar aqui, vou retomar Ministério do Trabalho e Emprego. Desde o governo Fernando Henrique, a situação no Ministério vai de mal a pior. Falta gente, né, faltam profissionais, faltam equipamentos, mas falta essencialmente uma política que dê ao Ministério o valor que ele historicamente conquistou desde, como você citou, do Getúlio para cá, dos anos 30. O Ministério precisa, evidentemente, de duas coisas que são básicas. Um nome e um projeto. Você, a essa altura, né, é claro que ninguém de nós aqui vai se meter a nomear ministro. Mas como é que que forma você indicaria para se chegar a um nome? E que política, que projeto tem que ter esse ministério? Bem, o Ministério do Trabalho, durante os anos neoliberais, ele era uma necessidade como o parente bêbado que nos visita no domingo, aquele inconveniente. Certo. Durante as políticas neoliberais, o Ministério do Trabalho era a sede da inconveniência. Certo. Porque o que ia fazer? Ele estava condenado a não fazer nada, porque a política vigente era uma política contra o emprego, contra o salário, privatização, informalização e por aí vai. Até porque a sereia neoliberal cantava o fim do emprego. Exatamente, não tinha. Bem, aí nós conseguimos recuperar, a partir do Lula, um juízo nacional, um bom senso nacional, de valorizar emprego, salário mínimo, formalização do emprego, etc. Nesse contexto, ao invés do Ministério dar um passo à frente para se colocar no ritmo que o conjunto das ações do governo e do movimento sindical apresentava, o Ministério do Trabalho encolheu. Sim. Então, a primeira grande questão é colocar o Ministério do Trabalho no ritmo, no cumprimento de onda, vamos dizer assim, do próprio avanço do movimento sindical brasileiro. É uma primeira necessidade. O movimento sindical brasileiro, com emprego e ganho real de salário, avançou, se uniu, produziu resultados. O Ministério tem que chegar perto disso. Um outro elemento, o Ministério do Trabalho precisa, apoiado exatamente nessa aproximação com o movimento, ele precisa recuperar suas posições nas grandes discussões nacionais. Tá. Tem que discutir juro. Ele tem que ter opinião e protagonizar a opinião sobre juro. Entendi. Sobre política monetária, sobre política externa do Brasil. Ou seja, ter opinião. O Ministério do Trabalho nem foi perguntado, nem discutiu, nem se pronunciou sobre as relações do Brasil com BRICS, outros países,
os médicos cubanos, etc. Então, o segundo elemento é o Ministério entrar nas grandes questões. Correto. E o terceiro elemento sério é que o Ministério precisa, urgentemente, de ser valorizado em termos de servidores valorizados, servidores concursados, recuperar suas funções fiscalizatórias de organização sem invencionice. Sem invencionice. O Brasil é um país muito grande. As mãos, os braços do movimento sindical vão até um certo ponto. Os braços e as mãos do Ministério do Trabalho precisam ser tão fortes a ponto de ir além na defesa do direito do trabalhador, do respeito às legislações, por aí vai. Para isso, Franzinho, eu considero que o juízo comanda que o método da unidade de ação funcione. Sim. E as centrais, em conjunto, viabilizem uma plataforma de exigências de protagonismo do movimento sindical, plataforma essa que tem que ser discutida com os partidos políticos, que são as forças necessárias de endossamento das candidaturas. Perfeito. Não acho que seja correto, na atual ocasião nacional, uma articulação sindical direta com a presidente. Sem passar pelos partidos. Sem passar pelos partidos. Eu defendo que haja a unidade de ação do movimento, haja a boa intenção da presidente em orientar-se por essas articulações, mas que, sobretudo, o movimento sindical tenha o juízo de se articular através dos partidos. Quais são eles? São os partidos da base, para começar. PT, PMDB, PDT, PSD, ou seja, os partidos que configuram a base e que têm relações. Mas não se pode deixar de reconhecer a necessidade de se conversar com o PSB, por exemplo, Correto. ou com o próprio PSDB. Não com o DEM, porque o DEM é autor daquela ação contra as centrais que está no Supremo. Então nós temos de também dar um isolamento no DEM. Mas o próprio PSDB. Que coisa interessante. Na bancada sindical que o DIAP edita, dos 46 deputados considerados da bancada, o Toninho listou 4 do PSDB. Portanto, então, nós temos de chegar lá, Correto. Temos de conversar. Então, eu defino assim, a unidade de ação se manifesta, sim, sim. As centrais formulam uma plataforma, Sim. Com essa plataforma, desencadeia-se uma série de reuniões, de articulações e conversas com os partidos, de tal forma que, quando o senhor do Bonfim acontecer, ele tenha credibilidade, visibilidade, etc. Um dirigente sindical que vem fazendo isso Sim. é o Murilo Pinheiro, dos engenheiros e da CNTU. Que até fez um seminário. Seminário grande com ex-ministros, café da manhã com o atual ministro do Trabalho, com o apoio das centrais. E o tema era exatamente como fortalecer o movimento sindical. Eu até considero... O Ministério do Trabalho. Fortalecer o Ministério do Trabalho. Como o movimento sindical fortaleceu o Ministério... Eu até considero como um elemento de bom senso para o movimento que, em qualquer das articulações das centrais, elas tenham a preocupação de convidar o companheiro Murilo, Entendi. Mesmo ele sendo independente das centrais. Perfeito. Nós temos aqui uma reportagem, vamos chamar, mas antes, reforçando, estamos hoje com o João Guilherme Vagar Neto, consultor sindical, falando do processo eleitoral, do segundo turno, dos desafios do sindicalismo do Aravante e da tarefa que temos todos nós de resgatar esse Ministério do Trabalho que foi para o fundo do palco quando deveria estar lá na boca de cena exercendo o seu protagonismo legítimo num país onde o movimento sindical é forte, é articulado e verdadeiramente se fortaleceu nos últimos 10 ou 12 anos. A gente chama a reportagem e daqui a pouco volta com o João Guilherme Vagar Neto, ok? Ramalho, você foi reeleito com uma bela votação, mais de 80 mil votos. A que você atribui essa boa votação? A trabalho, né, João Franzino? Eu acho que a gente vem numa sequência aí de aumento de campanha. Eu estive em 2002
13 mil votos, 2006, 32, 2010, 62 e em 2014, mais de 80 mil votos. Então, eu acho que isso é o trabalho do dia a dia que a gente vem mostrando e a sociedade, os trabalhadores, os amigos, acreditando naquilo que você está fazendo. Política é um instrumento para servir as pessoas, principalmente as mais pobres, as mais necessitadas, fazer girar a roda de desenvolvimento, fiscalizar os governos. Eu acho que você sabe que na Assembleia eu assumi em 2013, eu tenho poucos meses, 1 ano e meio na Assembleia Legislativa, mas eu acho que foi praticamente o suficiente para que nós pudéssemos conquistar mais de 80 mil eleitores, que nós esperamos trabalhar para não decepcioná-los. Ramalho, você acaba de aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin, instituindo o 25 de outubro como Dia do Trabalhador na Construção Civil. Por que você tomou essa iniciativa e qual a importância dela para a categoria? Quando eu assumi a presidência, eu comecei a trabalhar o dia 25 de outubro, porque é o dia do Frei Galvão. Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, ele foi pedreiro, ele foi arquiteto, ele foi mestre de obra, e só aqui no Mosteiro de São Bento ele trabalhou 28 anos, dedicado à construção do mosteiro, e ele mesmo colocando a mão. E entre nós, o Sinuscom, foi instituído também como patrono da construção civil. Então, nada mais justo de, como deputado, fazer o dia de Frei Galvão, que tem ele como nosso patrono, também o Dia Estadual do Trabalhador da Construção Civil. Ramalho, dia 23, houve um problema numa obra da Camargo Corrêa aqui em São Paulo. Um segurança, na verdade, um guarda civil, acabou atirando num trabalhador. Eu queria saber o que verdadeiramente aconteceu e que providências podem ser adotadas para que prevaleça um ambiente amistoso. Não, de uma vez por todas, nós não queremos trabalhar segurança armada tratando de trabalhador. Segurança Armada, em especial, Guarda Civil Metropolitana, que foi o criminoso que baleou o pedreiro, o nosso José Reis, mas ali tem também Polícia Civil, Polícia Militar e até Federal, tem delegado de Polícia Federal que assessora a construtora, em todos os níveis, que faça isso, mas faça lá para o patrimônio da empresa. O que está sendo acertado com a construtora é que as pessoas que vão tratar ali com os trabalhadores sejam pessoas formadas na área de recursos humanos. João Guilherme Wagner Neto, voltamos aqui com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Antes de passar a bola aqui para ti, eu quero anunciar, até a produção me pede, nós fazemos um programa de rádio lá na Agência Sindical, na nossa rádio, na web. E tem o programa da sexta, que é tema livre, assim. E na sexta receberemos alguém da casa, que é o Walter Siglione. Walter Siglione, ele é jornalista, né? Vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo e foi candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo glorioso PRTB. Então teremos lá a partir das 17h30 na sexta. Se você entrar no site da Agência Sindical, www.agenciasindical.com.br, você ouvirá o Siglione. Então um abraço ao Siglione, te esperamos lá quarta-feira. João Guilherme, segundo o mandato da Dilma, o que, além da pauta trabalhista, além do resgate do Ministério do Trabalho, já são tarefas hercúleas, o que mais você considera que está, digamos, na lista de tarefas do movimento sindical? Do movimento sindical não só, mas da presidência, ou seja, tarefas que eu acho que são importantes. Certo. Eu penso uma necessidade de desalienar o governo e as ações a respeito do núcleo trabalhista da sociedade brasileira. O grande problema que eu vejo é que há uma alienação de grandes setores da massa trabalhadora em relação ao atendimento que o governo pode e deve lhes dar. Exemplo, saúde. É muito importante a ideia de colocar porta de acesso ao sistema da saúde. Tá. Uma vez que você entra no sistema do SUS, é um espetáculo. O grande problema é o gargalo da entrada. Sim, sim. Por outro lado, é preciso um projeto, um programa, uma ação que enfrente a ganância dos planos privados de saúde,
que prejudicam também o trabalhador. Correto. Na área da educação é avançar, avançar e avançar. Com ENEMs, com mais Pronatec, com as tais creches, ou seja, colocar a educação a serviço realmente ativo, né, da massa trabalhadora. Segurança. Obviamente, aquelas medidas que levantariam o moral do povo trabalhador no que diz respeito à insegurança em que vive. Então, não sei detalhar, mas eu acredito esses 3 eixos fortes. Eu recomendaria também que, junto com o movimento sindical, nós avançássemos na defesa do emprego e do ganho real de salário, não cedendo à teoria de que o salário tem que ser comprimido, que o emprego é que é o regulador da inflação. O combate à inflação deve ser feito de uma maneira inteligente, dado que ela é pontual e sazonal, ela tem que ser feita de uma maneira inteligente, pontual e sazonal também. E, sobretudo, retomar a batalha para diminuir juros, investir e reindustrializar o Brasil. Perfeito. Bom, o João Guilherme, evidentemente, colocou aí tarefas do movimento sindical, mas tarefas especialmente do governo, né? De exercer o seu papel a partir da sua legitimidade e cumprir aquela função que é a básica de qualquer governo, que é ajudar a melhorar a condição de vida de seu povo. Eu acrescentaria, João Guilherme, tomo a liberdade aqui de acrescentar um outro elemento que eu achei chocante no governo Dilma, no sentido negativo, que é a ausência de uma efetiva e continuada política de comunicação com a sociedade. O governo não conversou com a sociedade, não conversou com os setores organizados da forma que deveria. E isso gerou graves problemas agora na reta final da eleição. Eu sempre digo, presidente Dilma, não tenha receio de utilizar-se da rede nacional de comunicações, de rádio, TV, etc. Isso é um papel que a lei lhe faculta isso. E o povo que está do lado de cá quer saber do governante o que ele está fazendo. Quer ouvir a sua orientação, quer sentir que está havendo diálogo. Eu quero crer que esse tenha sido um dos graves problemas do seu governo e isso precisa ser resolvido. E não ter medo de enfrentar naquilo que for democrático, naquilo que for legal e legítimo, enfrentar eventualmente barreiras que a grande mídia coloca. É a forma, se nós enfrentarmos isso com método, com sabedoria, com legalidade, a imprensa vai acabar cumprindo seu papel efetivo e não de querer se comportar como um partido político que joga muito na desestabilização, desestabiliza, na intriga, na crítica gratuita, etc. João Guilherme, muito obrigado pela sua participação no Câmara Aberta Sindical. E quarta-feira que vem teremos aqui o Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e presidente também da Força Sindical. Miguel, que todos sabem, é público, apoiou o Aécio Neves, porque na democracia é assim, cada um tem o direito de fazer a sua opção legítima. Vamos conversar com o Miguel sobre campanha salarial de metalúrgicos, Força Sindical e também sobre essa questão do Ministério do Trabalho e a respeito de como é que ficará agora a relação do sindicalismo após o segundo turno. Até quarta-feira que vem, um abraço a todos e a todas, ok? Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.